Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um encontro semanal aqui no canal A Bíblia na Minha Vida. É uma alegria para mim poder estar com você nessa jornada trimestral de estudo bíblico. Exatamente isso. Porque nós estamos aqui estudando a Bíblia com base nos indicativos do nosso manual, do nosso guia, a lição da escola sabatina, com o tema trimestral Lições de Fé no livro de Josué. Então a base do nosso estudo é o livro de Josué na Bíblia. E eu pergunto para você, você já tem o seu manual? Se você ainda não adquiriu, nós temos algumas unidades, você pode adquirir por meio do nosso contato comercial, WhatsApp comercial, DDD 21 3872 7375, aqui na Casa Publicadora Brasileira do Rio de Janeiro. Você que tem mais acesso, está facilitado para você essa região, acesse o nosso WhatsApp comercial, envie uma mensagem e você será prontamente atendido para adquirir esse produto aqui, outros mais que possam te ajudar na sua jornada espiritual. Amém? Duas coisas maravilhosas acontecem quando você estuda a Bíblia. Primeiro, você cresce na graça de Cristo. E segundo, você torna-se um pregador da palavra de Deus. Você anuncia o reino de Deus para as pessoas. Então é importante que você compartilhe aí todo o seu conhecimento. Esse é o objetivo aqui do canal, compartilhar com você, para que você possa compartilhar também com outras pessoas. E nessa rede de contato nós vamos formando uma grande escola de estudos bíblicos. Uma escola mundial que tem pessoas em todos os lugares do mundo estudando a Bíblia, como nós estamos fazendo agora. Amém? Então vamos juntos aqui recapitular ou fazer o comentário da lição de número 4, o conflito por trás de todos os conflitos. Aqui 2 capítulos, ou 3, melhor dizendo, no livro de Josué são destaque. O capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 10. Cada um deles traz ali um pedaço, né? Uma parte textual que nos ajuda a entender aqui os objetivos do nosso estudo semanal. Por exemplo, no capítulo 5 de Josué, dos versos 13 a 15, nós temos o chamado de Josué para a missão. Em Josué, no capítulo 6, versos de 15 a 20, nós temos ali a marcha do povo de Israel em volta de Jericó, uma das cidades que seriam ali conquistadas, né, em Canaã. E então, no capítulo 10, nós temos um fato memorável que Josué destaca, e é importante a gente analisar, porque tem tudo a ver com o tema, né? O conflito por trás de todos os conflitos. Eu gostaria de começar lendo Josué capítulo 10, verso 14, porque inclusive é o texto-chave do nosso estudo semanal. Então abra aí a sua Bíblia, eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, tá vendo? E nós vamos ler aqui o verso 14, onde Josué diz: não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Percebam que o fato que ocorreu aqui é muito importante, é incomparável, e é atribuído ao Senhor. Ou seja, o Senhor Deus lutava pelo seu povo. Deus luta em favor do seu povo. Aí você pode estar pensando, como é que pode Deus lutar em favor do seu povo quando outros povos que guerrearam ou entraram em conflito contra o povo de Deus estão envolvidos? Deus não é amor? Deus não deseja que todos sejam salvos? Por que Deus, ele luta, ele empreende uma guerra para salvar o seu povo, mesmo que outras pessoas que ele também deseja que sejam salvos, que ele também ama, morrem nesse conflito? É algo assim bem difícil de nós compreendermos a princípio. Porém,
hoje na nossa revisão aqui nós vamos entender alguns princípios hermenêuticos que nos ajudam a estudar a Bíblia e entender a razão por que algumas coisas acontecem. Então aqui Josué capítulo 10 está no contexto imediato da revolta de 5 reis cananitas contra o povo gibeonita, que também era cananita, mas que havia feito uma aliança com o povo de Israel. Lembram-se da história dos gibeonitas que nós estudamos aqui? Eles chegaram até mentir para Josué, buscando aliança com o povo de Israel, e Deus conduziu as coisas para que eles se tornassem servidores do povo de Israel, com a bênção de Deus, sem provocar danos ou conflitos para o povo de Israel, e submissos também ao Deus de Israel e à cultura de Israel. Então o que ocorre aqui agora é uma revolta de 5 reis cananitas contra esse povo gibeonita, que pede a ajuda de Josué. Então Josué, atendendo a eles, os ajuda, porém quem empreende a guerra contra esses 5 reis é o próprio Senhor. Se nós lermos aqui, por exemplo, no verso 11, e aconteceu que enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles, esses 5 reis, né? Os guerreiros desses 5 reis, o exército desses 5 reis, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. E existe algo aqui também muito interessante que envolve a natureza, ou seja, os astros e o tempo. Os astros e o tempo se submeteram a Deus, ou seja, no verso 12 a gente lê algo interessante sobre essa batalha. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, esses 5 reis, eles representavam todo o povo amorreu ali, que lutou contra o povo gibeonita, covardemente, diga-se de passagem. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O que é que Josué está dizendo aqui no capítulo 10? Está dizendo que Deus interviu numa batalha militar envolvendo o povo de Israel com o povo gibeonita contra o exército do povo amorreu, que envolviam ali a aliança, melhor dizendo, a aliança de 5 reis cananeus. E em determinado momento da batalha, Josué clamou aqui, né, para que o sol se detivesse e a lua parasse. Ou seja, o que aconteceu? Aconteceu que pelo poder de Deus sobre os astros, o tempo, ou seja, aquela tarde, aquele dia, ele ficou mais longo do que o natural. Ou seja, uma tarde mais longa do que o tempo natural. Se você imaginar quanto tempo ou quantas horas levam uma tarde, a gente sabe ali, né? Vamos fazer as contas aqui. A gente sabe que a partir do da nascente do sol até o meio-dia ocorrem quantas horas? Por volta de 6 horas. De meio-dia até ao pôr do sol ocorrem quantas horas? Mais 6 horas, ou seja, totalizando 12 horas, que é a parte clara do dia, as outras 12 é a parte escura. Então aqui nós vemos que neste verso bíblico aqui, né, no capítulo 10, nessa história envolvendo uma batalha, Deus parou o tempo, Deus prolongou a tarde para que, de modo facilitado, o seu povo vencesse a batalha. É interessante.
O finalzinho do verso 13 diz: não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro, disse Josué. Então aqui nós vemos aqui na Bíblia evidências históricas e claras de que o Senhor interveio numa batalha militar em favor do seu povo e dos súditos do seu povo. Não é interessante isso? Aí, como eu disse no início, como entender essa questão? Como entender que Deus mandou chuvas de pedras para matar outras pessoas que tinham talvez uma divergência, uma diferença étnica em relação ao povo de Israel? Como entender essa questão? E aí, como eu disse, existe um princípio hermenêutico que nós precisamos utilizar para fazer essa leitura. E esse princípio hermenêutico ou cosmovisão bíblica se chama grande conflito. O grande conflito. Esses textos aqui e outros textos proféticos da Bíblia devem ser interpretados por meio da cosmovisão do grande conflito. Que cosmovisão é essa? Que princípio é esse? Que conflito é esse? Pois bem, eu vou ler aqui o que está registrado na crença fundamental número 8 da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Diz o seguinte: toda a humanidade está agora envolvida num grande conflito entre Cristo e Satanás, quanto ao caráter de Deus, sua lei e sua soberania sobre o universo. Esse conflito se originou no céu, quando um ser criado dotado de liberdade de escolha, por exaltação própria, tornou-se Satanás, o adversário de Deus, e conduziu à rebelião uma parte dos anjos. Ele introduziu o espírito de rebelião neste mundo ao induzir Adão e Eva ao pecado. Esse pecado humano resultou na deformação da imagem de Deus na humanidade, no transtorno do mundo criado e em sua consequente devastação por ocasião do dilúvio global, conforme retratado no relato histórico de Gênesis de 1 a 11. Observado por toda a criação, este mundo se tornou o palco do conflito universal, dentro do qual será finalmente vindicado o Deus de amor. Para ajudar seu povo nesse conflito, Cristo envia o Espírito Santo e os anjos leais para os guiar, proteger e amparar no caminho da salvação. Por que eu quero enfatizar aqui esse documento da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Porque essa crença está fundamentada na história bíblica. Ou seja, se nós tomarmos ali os livros de Ezequiel e os livros de Isaías, nós vamos observar que está evidente. Eu vou tomar aqui os capítulos que correspondem. Vou pegar aqui o livro de Isaías. O livro de Isaías, ele menciona simbolicamente a história de um rei que revela o caráter do anjo de luz que se rebelou contra Deus e se transformou no adversário. A palavra adversário, ela traduzida significa Satanás, o adversário. Então nós vemos aqui que no capítulo 14 do livro de Isaías, nós encontramos algumas evidências que podem nos ajudar a caracterizar as ações desse ser angelical. A partir do verso 12 de Isaías, nós lemos o seguinte: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações.
Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Portanto, queridos, nós vemos aqui que essa citação bíblica, simbolicamente, ela se referencia a esse ser angelical que se rebelou contra Deus. O contexto imediato aqui é Babilônia, mas o contexto profético aqui se refere ao anjo de luz, a Lúcifer, que se tornou o adversário de Deus, Satanás. Portanto, onde se originou o mal? No céu, no ambiente perfeito. Algo mais difícil ainda de a gente entender. Mas você consegue explicar o pecado? Ou como o pecado entrou no coração de um anjo perfeito? Consegue? Certamente que não, é um mistério. Se você conseguisse explicar, então o pecado também pode ser justificado, explicado. E na verdade nós sabemos que o pecado, ele não pode ser justificado, o pecado precisa ser pago. A condenação do pecado é a morte. E nós sabemos que quem sofreu a morte não foi Lúcifer, mas foi Jesus, em favor da humanidade. Lúcifer, ou seja, Satanás, está condenado à morte. Quando Jesus voltar a este mundo e, de certo modo, iniciar o procedimento de limpeza do pecado definitivamente da face da terra, Lúcifer então estará condenado definitivamente e nunca mais existirá para atormentar as nações. Ezequiel, no capítulo 28, versos 16 e 17, também menciona também caracteriza este mesmo ser. Ezequiel, capítulo 28, eu vou abrir aqui para nós lermos. É interessante, capítulo 28, nós lemos aqui o seguinte, a partir do verso 12: Filho do homem, faça lamentação sobre o rei de Tiro. Aqui o rei de Tiro é o contexto imediato, tá? O rei de Tiro é uma profecia contra o rei de Tiro, é o contexto imediato, mas profeticamente esta indicação bíblica se refere a Lúcifer, né, o adversário, a Satanás, adversário de Deus, e diz aqui: assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Eu vou ler aqui outros versos adiante, o verso 14, você era um querubim da guarda que foi ungido, eu o estabeleci, você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. O verso 16, na multiplicação do seu comércio você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso e por causa da sua formosura corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Então nós vemos aqui uma caracterização profética das ações de Lúcifer no céu e como ele foi expulso por Deus de lá. E então passou a empreender as suas artimanhas, estratagemas do pecado, de rebelião à criação de Deus, Adão e Eva. E dessa forma o pecado entra então no mundo. E hoje nós podemos dizer que nós estamos envolvidos num grande conflito que envolve as forças do bem e as forças do mal. A pergunta que eu faço a você é a seguinte: quem iniciou esse conflito? Aparentemente você pode entender que foi Lúcifer, o anjo de luz. Mas Lúcifer iniciou uma rebelião de conversas, de mentiras com relação ao caráter de Deus. Quando ele convenceu a terça parte dos anjos,
Isso também está ali relatado em Apocalipse capítulo 12. O que aconteceu? Deus precisou intervir. E Deus então inicia um conflito para poder defender a quem e o que? Defender os seus seres criados, defender a sua criação de um modo geral e defender o seu caráter das mentiras daquele anjo de luz, que agora se rebelou contra Deus. Então, dessa forma podemos entender que Deus se levanta, Deus inicia um conflito para poder redimir a humanidade, para poder também esclarecer o seu caráter diante do universo. E as lições apontadas aqui desta semana envolvem batalhas, guerras que o povo de Israel se envolveu e teve a intervenção de Deus para poder ajudá-los. Ora, para o povo cananita foram dados aí entre 400 a 600 anos de misericórdia. Pensem bem, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? O que aconteceu com a geração de Noé? O que aconteceu com os povos que tentaram guerrear contra Abraão? O que aconteceu com o povo amorreu que tentou guerrear contra os gibeonitas, que eram servos do povo de Israel? O que acontece em nossa vida espiritual quando Satanás nos tenta? Não é uma guerra? Não é uma guerra? Então, quando o Senhor intervém para poder nos ajudar a vencer essas batalhas, o termo guerra santa ou o conceito guerra santa às vezes é utilizado. Todas as batalhas que Israel enfrentou para poder conquistar ou reconquistar as suas terras foram realizadas primeiro, porque Deus interviu. Segundo, não era a vontade de Deus que o povo de Israel reconquistasse as terras de Canaã por meio de guerras, mas infelizmente o povo foi incrédulo no passado e precisou aprender a confiar em Deus, e as guerras infelizmente foi algo inevitável diante disso, e até mesmo uma pedagogia para que eles pudessem entender quem era Deus e como poderiam confiar no Senhor. As lições aqui são claras durante a semana de Santa Segunda-feira. O príncipe do exército do Senhor, quem é o guerreiro do povo de Deus? Quem é o comandante da batalha? É o Senhor, é Deus. Em Josué, no capítulo 5, no verso 13 a 15, ele vê esse príncipe do exército. Nós lemos aqui a seguinte passagem: quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é um dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nem uma coisa nem outra, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: que diz meu senhor a seu servo? E o verso 15: o príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Lembram-se algo parecido aqui? Lembram-se quando Deus chamou Moisés e ele viu ali uma sarça, uma planta que não se consumia, queimava e não se consumia? Qual foi as palavras que Deus usou? Olha, tire as sandálias dos pés, que você está pisando num terreno santo. As mesmas palavras Deus aqui utilizou com Josué, mas o foco aqui era encorajar a Josué e fazer entendê-lo que quem iria batalhar por Israel era Deus. Israel jamais precisaria entrar em guerra se confiasse plenamente no Senhor. Esse era o plano original de Deus. É exatamente o que nós vemos aqui na parte de quarta-feira: o Senhor lutará por vocês. E a parte de quinta-feira, a segunda melhor opção.
Por que segunda melhor opção? Porque a primeira era de Israel não batalhar e confiar no Senhor. A segunda era Israel batalhar para aprender a confiar no Senhor, na intervenção do Senhor mediante a sua incredulidade. E mesmo assim, batalhando, Israel jamais venceria os povos que estavam contra eles. Os povos que não se submeteram à graça do Senhor para somar com o povo de Israel, para aprender do Deus de Israel. Infelizmente, esses povos sofreram o juízo do Senhor e não do povo israelita. Então vejam como a nossa compreensão bíblica, ela se amplia, ela se modifica com relação ao caráter de Deus quando nós entendemos o dilema aqui, ou a teodiceia do grande conflito. A ideia de que existe uma força do mal que conflita, que luta contra o bem. A ideia de que existe um agente satânico, Lúcifer, Satanás, que guerreia contra Deus. E Deus então inicia um conflito para redimir a humanidade, para lutar em favor do seu povo. E isso se transfere, esse campo de batalha se transfere na humanidade, assim como se transferiu aqui na vida dos israelitas que iriam retomar as suas terras. Lembra-se da semana passada que foram compradas pelos seus antepassados, e os povos cananitas empreenderam batalhas contra eles, guerras contra eles, porque não se submetiam àquilo que pertencia ao povo de Israel. Então nisso nós vemos o quê? Nós vemos a influência desse agente satânico por trás desses povos. E ao mesmo tempo, a última gota de misericórdia que caiu da taça do Senhor, e infelizmente esses povos foram consumidos por fogo que vinha do céu, por pedras, pelo pânico instalado por Deus, a fim de entenderem que era o Senhor de Israel que estava empreendendo essas batalhas. Nunca foi a força de Israel, sempre foi o poder de Deus. Isso que tem que ficar bem claro. E na visão ou na cosmovisão do grande conflito, nós entendemos o porquê outros povos, outras pessoas perderam as suas vidas nessas batalhas, e porquê o povo que adorava a Deus teve a sua vida poupada durante essas batalhas. Nós não estamos falando aqui de preconceito étnico, não estamos falando aqui de preconceito racial, nós estamos falando aqui de algo espiritual. Existe algo que está acima da nossa capacidade humana de ver e de compreender. E nós sabemos que quando dois poderes, do bem e do mal, eles realizam conflito, eles entram em batalha para defender os seus lados, só resta uma coisa para nós, seres humanos, para nós que acreditamos em Deus, fazer. É o quê? Confiar. Confiar no Senhor, guerreiro que batalha em nosso favor. A lição, de um modo assim muito geral, ela revela isso. Na parte, e conduz também as citações bíblicas para essas convicções. Na parte aqui de sexta-feira, a citação do livro Patriarcas e Profetas é muito clara. Eu vou ler aqui uma frase que está no meio do segundo parágrafo, na parte aqui de sexta-feira, para quem tem o manual. E diz o seguinte: o tema de Yahvé como guerreiro é uma prefiguração ou antecipação da vitória que dará fim ao conflito cósmico entre o bem e o mal. Lá no final do terceiro parágrafo, olha que outra citação muito interessante desse livro Patriarcas e Profetas, da autora Ellen White. Não era seu propósito que adquirissem a terra pela guerra. Ela fala com relação
as conquistas de terras pelo povo de Israel em Canaã, mas pela obediência estrita às suas ordens. Então aqui, queridos, deixa bem claro o que nós, como adoradores do Deus Altíssimo, precisamos fazer: obedecer e confiar. Obedecer e confiar. Se você, meu querido, não entende que você está envolvido numa batalha, num grande conflito espiritual entre o bem e o mal, por favor, entenda. A Bíblia é clara com relação a isso. E as profecias com relação a essa guerra são animadoras, são esperançosas. Por quê? Porque já revelam o lado vencedor, que é o de Cristo, que é o de Deus. O povo associado a Deus, o povo que crê no Senhor, que confia no Senhor e obedece às suas instruções e os seus mandamentos, é vitorioso. É vitorioso. Logo, todas as consequências ou afetações dessa vida em relação ao pecado não podem conter um futuro vencedor de eternidade gloriosa para todos nós. Isso tem que ficar bem claro para nós. E se você deseja compartilhar comigo dessas convicções, continuem firmes aqui em nosso canal para que possamos compartilhar outros estudos. Semana que vem nós vamos ver a lição de número 5, que tem como tema Deus luta por vocês. Nós vamos sair aqui do campo genérico dessa luta ou desse grande conflito para o campo específico da sua vida. E eu convido você a estar comigo na semana que vem. Um abraço a todos e até mais.